todo mundo de compromisso, então vamos usar o nosso tempo com sabedoria. Quando eu estava fazendo minha casa, não é que eu moro agora, eu estava indo conferir a pintura, só que no celular, resolvendo coisa de trabalho. Olhava, não via defeito nenhum. Quando o cara terminou a pintura, não, terminou. Brother, quando eu fui olhar, tava uma tristeza, bicho. Resumindo, perdi o dinheiro do material e da mão de obra. Teve que fazer tudo de novo. Porque eu estava indo, mas não estava dando a devida atenção que aquela demanda, que aquela demanda precisava. Beleza, joia? Hoje eu quero trazer um tema sobre sair da zona de conforto para viver o propósito, entrelaçado com outro tema. É casamento. Quem já é casado vai ser muito bom e quem não é casado também. Por quê? Estou recebendo muita notícia de separação, recebendo muita notícia de gente separando. E isso não é normal. Se a gente não se atentar, nós vamos estar toda hora quebrando a nossa aliança com Deus e quebrando a aliança com pessoas que nos amam. Isso é muito perigoso, tá bom? Hoje é uma parada mais profética, né? Eu gosto mais da aula de hoje do que da de segunda, porque da de segunda tem que ser técnico. Aqui eu falo de Deus, de propósito, de visão de vida, é o que eu amo falar. Estava lá na igreja de Mário ontem, faltou você, viu, Mário? No culto ontem. Foi uma bênção, pessoas entregaram sua vida a Jesus, a gente compartilhou muito ali, da parte de Deus. Quem tem Bíblia, você abre na Bíblia. João 2 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Foi o primeiro milagre de Jesus. Então, a passagem, tá vendo aí, Mário? Ficar perdendo o culto. É uma passagem bem conhecida para muitos, mas para alguns talvez não seja. Tá bom? Eu vou ler aqui do iniciozinho, para a gente entender, e eu explico a vocês, vai ser uma explicação de 25 minutos no máximo. E a gente está liberado. Combinado? Então vamos para cima. João 2, a Bíblia diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, minha mãe, isso não me diz respeito. Jesus disse um exemplo. O que é que eu tenho a ver com isso? Respondeu Jesus: a minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Pegou isso aqui? Façam tudo que Jesus mandar. Verso 6. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Verso 8. Verso 7. Jesus disse aos empregados: encha os potes com água. Quando os potes estiverem cheios, disse: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho. Sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo, o anfitrião. O anfitrião sempre serve o melhor vinho. O mestre Sala falou com o noivo, né? O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Mas você guardou o melhor vinho até o final. Eu gosto mais dessa, dessa tradução. Tá bom? Aqui alguns pontos que eu quero explorar com a gente, para a gente entender que o nosso propósito está em cima do movimento que a gente faz. Viver o nosso propósito está em cima do movimento que a gente faz, em cima de uma palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida. Todo mundo aqui tem uma palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida. Muitas vezes, o nosso coração, o nosso emocional quer fazer uma coisa, mas aquela vozinha sempre vai estar lá.
A voz de Deus sempre vai estar lá dizendo, brother, isso aqui não conecta com você, isso aqui não é para você, isso aqui é. O que é que nos atrapalha? Medo, insegurança. A gente está numa luta espiritual, às vezes a gente quer lutar contra uma pessoa, e a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra pessoas, é uma luta espiritual. Então, eu tenho visto muitos casamentos acabando porque fica o marido querendo ser melhor do que a mulher apontando o marido. E esquece que a luta é o que? É espiritual. Que a gente precisa estar mais no campo espiritual. Mas é outro assunto que eu quero entrar hoje. Aí já vou ser bem direto. Verso 6. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Aí eu olho para dentro de nós e pergunto para nós mesmos, com a maior sinceridade: será que nós estamos fazendo 10% do que Jesus manda a gente fazer? E aqui eu não estou falando de religião, não. Será que a gente, de fato, está fazendo 5% do que a gente tem que fazer? Normalmente nós estamos esperando resultados grandiosos com atitudes muito pequenas, ou querendo viver de acordo com aquilo que a gente pensa. Aí Maria liberou a chave para a galera. Como quem diz assim, ó, ele é novo, ele não é conhecido ainda, mas eu sei quem ele é. Façam tudo que ele mandar. Então, qual é o nosso exercício quando a gente sair daqui? É a gente fazer uma autoanálise da gente e falar assim, nós estamos fazendo pelo menos 50% do que de fato eu tenho que fazer, ou eu estou sendo sabotado por mim mesmo, ou eu estou sendo sabotado pelo meu passado, sabe? O seu passado não determina nem o seu presente, nem o seu futuro. O seu passado é simplesmente uma informação que Deus vai usar para glorificar o nome dele através do seu testemunho. Mas enquanto a gente viver no passado da gente, a gente não consegue caminhar em direção ao nosso propósito. Deixa eu anotar aqui o negócio. Como a nossa aula tem a ver com venda, tem a ver com prosperidade, vou liberar algumas coisas para você também. Verso 6. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encha os potes com água, quando os potes estiverem cheios. A ciência já disse que isso aqui diz que é impossível transformar vinho em água. Diz que cientificamente é impossível transformar vinho em água, não tem como. Fazer uma mistura lá, tipo assim, colocar produtos, fazer uma mistura e transformar o vinho em água. É impossível transformar vinho em água. Já começa por aqui. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água, quantos potes, quando os potes estiverem cheios. Disse ele: agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. E quando Jesus fala que tire um pouco, Jesus não fala tire um pouco de vinho. Jesus fala tire um pouco, o que é que tinha lá dentro? Água. Tire um pouco e leve, cheio, ó, encha com água. Quando os potes estiverem cheios, ele disse, agora tire um pouco de quê? De água, e leve ao mestre de cerimônia. Não sei se você já tinha observado isso aqui. Os empregados seguiram as instruções e o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho. Aqui é o cerne da mensagem de hoje. Onde é que está a transformação, onde é que está o nosso propósito no movimento? Quando os caras pegou era água, mas no trajeto da onde eles estavam até o mestre-sala, houve a transformação e se tornou o melhor vinho. O movimento nos direciona ao propósito, mas principalmente o movimento em cima de uma palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e a minha. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Pô, se a gente não tem uma palavra específica, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler a Bíblia. A melhor forma da gente saber o que Deus tem para nos comunicar é ler a Bíblia. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado que ficou para nós. A gente não precisa estar correndo atrás de ninguém também para revelar o nosso propósito, não.
Mas no ambiente da igreja, isso também é revelado, porque o corpo também discipula. Aí eu vou entrar em outro tópico aqui, só para a gente encaixar e finalizar. Mas eu vou só ler de novo. Verso 8. Agora, tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Não é o 7. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estiverem cheios, agora tire um pouco e leve ao mestre de cerimônia. Muitas pessoas nem têm vivido o seu propósito porque está se comparando, está presa no passado, está achando que não tem capacidade. Quando vai fazer, quer comparar com o Manuel. Aí você quer fazer para competir com o Manuel, você quer fazer para competir com o Mário, você não quer fazer porque você realmente ama aquilo, porque você vibra por aquilo. Deixa eu ver o negócio dessa luz minha aqui. Mas você quer fazer por uma competição ou por uma comparação. E Deus não quer que você faça por competição, por comparação. Deus quer que você faça para que você viva o seu propósito. De repente, o propósito de uma mulher que está aqui seja ser dona de casa, cuidar dos filhos. A esposa de John Wesley, brother, cuidava dos filhos. A esposa não. A mãe e a esposa também. Susana, o ministério dela foi formar os meninos. John Wesley e os irmãos, irmão. Os irmãos dele também. Os caras eram vulto de Deus na terra. Depois, John Wesley tinha tanta obrigação que John Wesley criou um negócio para ele malhar no cavalo montado. Enquanto ele ia fazer o evangelismo dele, ele malhava o instrumento em cima do cavalo e cortava a lenha de manhã. Fora isso, quem que cuidava de tudo? A esposa de John Wesley. Aí eu pergunto a você, se essa esposa não desse esse suporte, John Wesley seria o homem de Deus que ele se tornou? Se a esposa falasse assim, não, você está saindo, isso é comparação, isso não existe, isso não pode, John Wesley não teria sido o homem de Deus que ele foi. Billy Graham também era evangelista. Billy Graham passava mais tempo viajando do que tempo em casa. E qual foi o ministério da mulher de Billy Graham? Formar os filhos. Formar os filhos dele. E pasme você, ainda teve uma filha dele que meio que não aceitou Jesus. Foi aceitar Jesus depois que ele morreu. Porque não entendia porque o pai estava tanto fora de casa e não estava dentro. Mas Billy Graham foi o cara que acabou a guerra. Billy Graham sentou com o imperador da China, que o cristianismo não. Billy Graham, aquela guerra da União Soviética, Deus acabou através da vida de Billy Graham. Billy Graham já pregou na Coreia do Norte. Billy Graham já com aquele cara da Coreia do Norte, brother. O cara da Coreia do Norte mandava carta para o presidente dos Estados Unidos por Billy Graham. Depois vocês assistem o documentário da vida dele, a gente vai ficar constrangido. Billy Graham até hoje tem a maior audiência dos Estados Unidos de uma pregação que ele fez. Foi a maior, uma das maiores, superou futebol, basquete, tudo. Teve países que ele foi pregar que não tinha espaço, que teve que fazer no aeroporto, o povo sentava no chão. Mas por quê? Tinha uma mulher dando suporte a ele. Aqui eu estou falando de propósito, tá bom? Muitos homens têm dificuldade em soprar suas mulheres. Tem vários casamentos que eu vejo que a família não desenvolveu mais, porque o homem tem dificuldade em soprar a mulher. Normalmente é a mulher que produz mais renda, a mulher é a pessoa mais criativa, mais inteligente para fazer renda, para gerir uma empresa. E o cara trava o crescimento da mulher com medo, não sei, de perder a mulher, não sei. Tem mulher que não vai para academia porque o marido não deixa. Ou seja, a falta de entendimento do que Deus é na nossa vida, a nossa falta de identidade, está nos atrapalhando de prosperar, de evoluir, de servir a Deus. Porque aquele que era para impulsionar está travando. Então, se de repente você está em um desses lugares, vamos ser, no mínimo, inteligentes e viver, de fato, o que Deus tem para a gente viver. E o nosso propósito está no movimento. Quando eles pegaram Natália, era água. Até chegar no mestre-sala, vinho, movimento. Eu tenho ensinado muito sobre Abraão. Como é que Abraão viveu o propósito dele? Em movimento. Saindo de um lugar, indo para o outro. E qual o fator mais importante em cima de uma palavra de Deus? Se você ainda não tem uma palavra de Deus específica, ore ao Senhor, leia a palavra. Busque no jejum, na oração, no corpo de Cristo. Você precisa saber para que você nasceu.
para você não ficar querendo imitar as pessoas e não viver o seu propósito. Isso não é tão simples, mas é uma construção. Maneco, como é que eu descubro o meu propósito? Normalmente, o seu propósito é a sua maior dor. Qual era a sua maior dor? Esse vai ser o seu propósito. Um exemplo. Qual era a minha maior dor? Pô, era um cara que eu andava em reggae, pô, tudo, reggae, bebendo, mulherada. E depois a gente entende que é prostituição, mas eu não falo prostituição porque a gente acha que prostituição é uma pessoa que está numa casa lá, né? Numa casa noturna e tal, no prostíbulo mesmo. Mas não, prostituição é quando você não conhece a Deus, não se conhece, você se relaciona com qualquer pessoa. Você abre o seu coração para qualquer pessoa. Então, isso é prostituição. E que isso hoje tem muito na área emocional. A gente pega nosso emocional e despeja para pessoas que não é para despejar. Tá bom? Aproveitando esse gancho, Jesus tinha 3 amigos íntimos. Pedro, Tiago e João. Você sempre vai ver Jesus, Pedro, Tiago e João. Eram os amigos íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João lideravam os outros discípulos. Você não vê Jesus levando os outros discípulos para o Monte da Transfiguração. Você não vê Jesus levar os outros discípulos para ambiente de cura, para ambiente de intimidade. E normalmente o que está impedindo você também de viver o seu propósito é você estar trazendo pessoas que não é de intimidade para a sua intimidade. Você está contando intimidade sua para pessoas que não era para você contar. Observe na sua vida que você tem um amigo confidente. Muitas vezes é um cara que nem tem um conselho para lhe dar, mas é um cara que vai saber te ouvir, te dar um abraço e falar assim, eu vou orar por você. Mas observe melhor a sua volta, quem são as pessoas que você pode confidenciar. E quem são as pessoas que você vai falar assim, ó, como foi o jogo da seleção essa semana? Pô, Vinícius Júnior fez um gol no final, o Brasil ganhou. Você vai falar sobre política, sobre uma coisa, sobre outra, mas sobre a sua vida. Jesus teve 3 pessoas. Jesus andava com a multidão, teve 3 pessoas. De repente você pode achar que tem 10 e está enganado. Se Jesus teve 3, no máximo acho que a gente vai ter 3 também. Então, assim, ó, não se iludam com as pessoas e não vamos nos iludir tanto conosco, que a gente também não é essas coisas todas. Nós também falhamos, nós também erramos, mas glória a Deus que temos tempo para alinhar a nossa vida. Mas o propósito, meu propósito é na minha maior dor. Qual era a minha maior dor? Pô, meu casamento era destruído. Não era casado, tinha um relacionamento destruído. Deus restaurou meu casamento. Ou seja, eu tenho em Deus a obrigação de ajudar pessoas a casarem, a resolver conflito de casamento. Deus me libertou da pornografia. Eu tenho por obrigação que conduzir outras pessoas a ser libertos da pornografia. Tenho que ser esse canal de Deus. Deus me fez prosperar. Por que eu estou aqui com vocês? Porque isso aqui, brother, é uma palavra de prosperidade. Por que eu estou aqui com você? Porque se Deus me fez prosperar, eu tenho a obrigação de fazer outras pessoas prosperarem. Porque eu sou um rio que transborda, eu não sou uma represa. Então, de repente, a prosperidade dela não chegou na sua vida por conta de um alinhamento emocional que você ainda não fez. A prosperidade dela não chegou na sua vida porque você está compartilhando os seus projetos para aquele amigo comum, aquele amigo, qualquer pessoa, você chega contando. Vai tem gente que chega para mim assim, nem me conhece, ou me vê uma vez, brother, conta a vida toda. Eu recebo X, eu pago X disso, eu pago X daquilo, comprei esse carro, deixei de entrar, não sei o quê, só na minha, só escutando, velho. O que tem a ver eu chegar com a pessoa que não é da minha intimidade e falar quanto eu ganho, quanto eu não ganho? Brother, nada a ver. Falar meus projetos, nada a ver. Eu já melhorei muito nisso. Eu era um cara muito assim. Pelo fato da gente não ter maldade com as pessoas, não que eu seja melhor do que ninguém, mas muitas vezes por falta de, não é nem maldade, por falta de sabedoria, a gente acha que todas as pessoas vai receber uma notícia nossa de prosperidade sorrindo. Já cansei de dar notícias assim, ou de entrar num carro, uma pessoa entrar e falar assim, pô, tu comprou esse carro faz quanto no litro? Eu falei assim, brother, eu nem sei. Não olhei para esse detalhe. Né? Aí você observa, porque às vezes o amigo ele fala assim, brother, parabéns, véio, que carro massa você comprou. Ou você dá uma notícia à pessoa de alegria, a pessoa faz assim, ó, é, é, sabe, se mordendo por dentro, por dentro. A gente costuma dizer que os verdadeiros amigos se revelam na dificuldade. Mas deixa eu te dizer, os verdadeiros amigos celebram com você.
Porque na dificuldade, brother, Deus vai mandar uma providência. Às vezes, na dificuldade, um estranho vai te ajudar. Mas na celebração, só amigo celebra. O estranho não celebra. Estranho celebrava antigamente, né? Que a gente ia para festa, não conhecia ninguém, abraçava. Aquela celebração falsa. Eu estou falando de celebração de a gente ver o amigo crescendo, evoluindo e se emocionar. E ficar feliz. E às vezes falar assim, brother, um conselho que eu dei àquele cara mudou a vida dele, glória a Deus. Observem mais com quem vocês têm andado. Porque essa frase aqui é minha. Eu sempre falo isso. Teve dedicatória de cartão, de caderno, oh meu Deus, caderninho, eu me lembro o nome, caderno de ação, teve uns que eu não assinei, eu assino depois. Do caderno de ação, que eu coloquei assim, ó, Deus nos apresenta os amigos dele e os amigos de Deus revelam o nosso propósito. Como é que o nosso propósito, como é que o propósito de muitas pessoas, Mário falou que várias chaves viraram. Se várias chaves viraram, Mário, não foi por causa de mim, foi por aquilo que Deus transbordou na sua vida através de mim. Ou seja, eu busco ser um amigo de Deus. E aí, Mário é meu amigo. Então, através da minha vida, Deus revela o propósito de Mário. Através da vida, brother, dos meus amigos, Deus tem revelado o meu propósito. Muitas pessoas já falaram, velho, você tem que fazer a mentoria de venda. Eu olhava para mim e não via capacidade. Mas Deus já tinha comunicado para os meus amigos. E os meus amigos estavam comunicando uma revelação que o céu deu para eles. Mas quando a gente anda com pessoas invejosas, pessoas que fazem contenda, pessoas mesquinhas, essas pessoas estão derrubando o nosso propósito. Essas pessoas estão destruindo o nosso propósito. Quantas meninas estão presas em relacionamentos abusivos, presas muitas vezes emocionalmente, presas numa lasciva, conhece a pessoa certa, mas está presa emocionalmente num passado que está destruindo a pessoa. Quantas meninas já conheci assim? Quantas mulheres tem hoje assim? Quantos homens também presos em laços de alma, preso no passado, não consegue avançar no futuro. E todo mundo está propício a isso. É uma linha muito fina. Nós precisamos de muita atenção. Nós precisamos de muita comunhão com Deus para não cair nesses embaraços da vida. A paixão, ela dura de 6 meses a um ano. Uma paixão, ela dura de 6 meses a um ano. É um negócio assim, avassalador. Todo mundo aqui já foi adolescente, todo mundo já se apaixonou. Mas coisa triste, terrível, você, numa certa posição, se apaixonar por algo que não conecta com sua vida. Tem uma pessoa no meu ciclo, que é aquele que você já sabe. Cara casado, sua filhinha, coisa mais linda do mundo. Acho que já tinha uns 15 anos de casado, construiu a vida. Arrumou uma novinha, nem tão novinha, novinha para ele. Largou a esposa, a filha está no psicólogo de depressão, roubaram o carro dele, aí tá comprando, e só chega lá me dando notícia ruim. Falei, brother, quantas vezes te dei conselho para tu não largar tua mulher? Ou seja, não era mais tempo dele se apaixonar por aquilo que ia destruir o que ele estava construindo. Aqui eu estou falando de algo muito mais sério, mas quantas pessoas é destruído financeiramente porque compra um carro que não era para comprar, que faz uma viagem que não era para fazer, faz uma reforma na casa que não era para fazer. Não, a gente tem que fazer porque fulano fez, a gente tem que fazer. Não, mas meu primo trocou de carro, a gente tem que trocar. Não, mas Tati trocou, pegou o iPhone novo, eu tenho que pegar também. A esse embalo de ostentação de vaidade, brother, roubando o nosso propósito. Roubando o nosso propósito. Por falta de identidade. Por falta de ter uma palavra de Deus e caminhar em cima da palavra de Deus. Então, hoje eu trago uma palavra de paz e prosperidade para você, porque Deus me concedeu prosperidade. Eu sempre falo, brother, eu me converti, eu devia até o fio do cabelo. Sem perspectiva disso. Ou seja, o que Deus fez comigo, eu tenho a responsabilidade espiritual e social de transbordar na vida de outras pessoas. Aí eu faço uma pergunta retórica para vocês responderem para vocês mesmos. O que foi que Deus já te curou? Qual foi o ambiente que Deus já te tirou?
que foi que Deus já edificou na sua vida? Pronto, olha esses pontos, o seu propósito está aí. O que Deus já tocou em você, você tem responsabilidade de transbordar na vida de outras pessoas. E através disso, você vai construindo o seu propósito. Isso, Mário. 2 exemplos para a gente finalizar. Um exemplo que eu sempre dou. O propósito está fora da zona de conforto. Não foi assim que eu postei? Sempre estou falando de Abraão. Vou usar outro personagem da Bíblia. E depois de Jesus é o que eu mais amo. Jesus não se compara, né? Vamos tirar Jesus. Tirando Jesus, o cara que eu mais amo na Bíblia é Davi. Sabe como o propósito de Davi começou? Davi foi entregar uma marmita para os irmãos. Davi era louco para ir para a guerra. Mas o pai falou, não, você não pode ir para a guerra, você não tem idade, você é franzino. Aí os irmãos de Davi estavam na guerra. Aí a Bíblia fala que tinha 40 dias o exército dos filisteus, através de Golias, oprimindo o povo de Deus. Golias falava assim, ó, vê um soldado de vocês lutar comigo. Se ganhar, o meu povo vai ser escravo de vocês. E se vocês perderem, o povo de vocês serão nossos escravos. Só que Golias, o quê? Um cara de 3 metros, era um gigante. Ou seja, aos olhos humanos, não tinha homem nenhum capaz de ganhar de Golias. Sacou? Aí os caras lá, muito tempo, Jessé falou, Davi, leva essa marmita para os teus irmãos e leva um queijo para o chefe dos soldados dele. Não sei se Jessé tentou dar uma bajulada nos caras, né? Dar uma bajulada no chefe dos irmãos, dos filhos, para ver se botava os filhos na posição melhor. Não? Vou perguntar a Deus. Mas, enfim, Davi foi levar o quê? A marmita para os irmãos. Quando chegou naquele cenário, Davi falou, não, isso aqui está errado. Quem é esse circunciso? Para ele ficar desafiando ao Deus de Israel. Os soldados estavam lá achando que o desafio era de quem? Era deles. Mas Davi, que carregava a unção, a palavra de Deus, falou assim, quem é esse gigante para tentar contra o Deus de Israel? Ou seja, Davi não confiava nas suas próprias forças. Davi não confiava na sua inteligência. Davi não confiava no dinheiro que ele tinha. Davi não confiava na rede de amigos. Davi não confiava numa posição social. Davi confiava em Deus. E muitos de vocês ainda não viveram o propósito, porque vocês estão achando que a luta é de vocês. Está querendo lutar com a força do braço. Mas quando nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que ele nos comprou a preço de sangue. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos o sangue de Jesus nos guardando. E a história de Davi, todo mundo sabe. Quem é crente, quem não crente, todo mundo sabe a história de Davi. Davi falou assim, você vem com armas. Ó, Luiz, você vem com armas humanas, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Outro tópico para você guardar. Antes da vitória, anote isso, antes da vitória, sempre vai vir a provação. Quando a vitória, eu falei isso no Haja ontem, quando a vitória está 1 minuto, Satanás vai te apertar e você tem que ser inteligente. Respira, dorme e descansa. E fala assim, Deus, é só mais um dia. Porque antes, Golias falou assim, ó, Davi, eu vou lhe pegar. Você tá achando, Davi, que eu sou um cão para você vir com um cacetinho desse me bater? Por acaso eu sou um cachorro? Eu vou lhe matar, eu vou lhe esmagar, os animais vão comer a sua carne, eu vou destruir você. Ou seja, Satanás, ele vem no campo mental querer tirar as nossas forças, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por saber que nós já somos vencedores, qual é o lugar que pode nos derrubar? Na nossa mente. Então, Golias tentou ferir o emocional de Davi. Golias tentou fazer Davi olhar com olhos humanos, a fazer a comparação humana. Aí Davi respondeu que nada, mano. Eu que vou arrancar a sua cabeça. Você vem com lança, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E aí você já sabe. Davi joga aquela pedrinha, mata Golias, depois Davi pega a espada e arranca a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Arrancou o quê? A cabeça. Eu morei na roça, a gente matava muita cobra. O pai me falava, ó, não bate no meio. Você mata, depois esmaga a cabeça, porque o lugar que a cobra poderia voltar e envenenar alguém era na cabeça. Pausa aqui. Sabe, porque muitos de nós ainda não estamos vivendo o propósito,
porque não cortamos o mal ainda pela raiz. A gente está fazendo paliativo, dá uma arrumadinha aqui, mas tem coisas que Deus já comunicou para a gente, que era para a gente ter abandonado, mas a gente não mata o mal pela raiz. Qual é a possibilidade que tinha de Golias levantar sem a cabeça? Mas se ele com a cabeça lá, sei lá, ele podia ressuscitar, fazer qualquer coisa. Mas sem a cabeça, brother, tchau. Aniquilem tudo aquilo que pode vir contra você. Não crie um leão na sua casa. Ele novo, ele é um gatinho, mas depois é um leão. Mas depois ele se transforma em um leão devorador. Observe se você está sendo afligido no seu campo mental, que você já deve dar um passo de inserir na íntegra do seu propósito. E vamos parar de olhar a vida com olhos humanos e passar a olhar a vida através da visão e de uma palavra que Deus já liberou sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Vamos parar mais de aceitar a opinião dos outros. Aqui eu estou falando de conselho. Eu peço conselho, brother, a meu pastor, a meu líder, a minha esposa, a alguns amigos. Estou falando de conselho. Eu estou falando opinião de pessoas que não está comprometida com o teu propósito. Opinião de pessoas que não está comprometida com a sua vida. Ou opinião de pessoas que até te ama, mas que viveu em outro tempo. Pessoas que te amam, mas que Deus não comunicou para essa pessoa. Deus comunicou para você. Então, nós precisamos confiar mais naquilo que Deus comunicou para nós, independente do que as pessoas vão achar. Nós precisamos estar nesse ambiente de confiança. Outra chave. O que é que Davi foi fazer? Uma coisa besta. Davi foi levar uma comida. Sabe por que muitos de nós ainda não vivemos o propósito? Porque quando Deus manda a gente fazer algo, a gente fala, isso aqui é besta. Não vou fazer isso não. Nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Levar comida? Não, nada a ver. Vou não. Não vou fazer isso não. O que foi que levou Davi ao ambiente do propósito? Algo simples, que muitos de nós não queremos fazer. Às vezes eu não trabalho. Eu tive funcionário que eu fiz vários testes de besta. Perdeu. De repente, as pessoas ao nosso redor estão nos testando, mandando a gente fazer algo simples. Só que a gente fala, ia fazer isso aqui? Eu mesmo não, ou não. Ou seja, Jesus diz assim, ó, aquele que é fiel no pouco, no muito, te colocarei. Só que a gente já está querendo entrar no cenário do muito. Davi, brother, foi levar uma comidinha. E disso Davi virou o rei Davi. Isso Deus deu a promessa a Davi de uma aliança através de Salomão para fazer o templo, e depois de uma aliança eterna através de Jesus. O cara virou, brother, descendente de Jesus. Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Porque o cara foi levar uma comida. E normalmente tem atividades básicas que a gente não quer fazer mais, que a gente fala assim, não, isso não é para mim, não. Brother, minha irmã, meu amigo, faça. Faça. Faça o que você tem que fazer. Faça. Deixa eu falar para vocês algo simples. Binha que está aqui sabe, Binha está aqui, congrega comigo. Algo simples que eu sempre fiz desde quando eu me converti. Eu sempre gostei de buscar os pastores que vinham pregar. Aí hoje aqui na igreja, 90% quem faz isso sou eu. Aí entendo uma coisa, entendo uma chave. Primeiro eu não fui por isso, primeiro eu fui por disponibilidade mesmo. Mas depois eu entendi o que, ó. Vem pastores aqui, brother, homens de Deus assim, extraordinários, que quase não vai em outras igrejas assim. Aí o trajeto de Salvador para a feira, normalmente 1 hora e meia para vir. Mais 1 hora e meia para voltar. Vamos botar 1 hora e meia. 3 horas. A depender do horário, a depender do horário, peraí, Gabriel. A depender do horário, eu tinha que parar para almoçar com o homem de Deus. Aí vamos botar mais 1 horinha de almoço. Normalmente esses caras vêm para pregar 50 minutos na igreja. 50 minutos, 1 hora no máximo. Mas quanto tempo ele passou comigo? 3 a 4 horas. Ouvindo, brother, sendo ensinado, pegando contato, tirando dúvida, sendo edificado, oferecendo consórcio, sentando para almoçar com o homem de Deus que já rodou o mundo. Brother, por quê? Eu só ia buscar, eu parava meu trabalho, não vou buscar os caras. Madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu vou levar.
No começo foi por uma disponibilidade, mas depois eu falei, isso aqui é uma chave de Deus, para Deus revelar um propósito para mim. Aí nessas idas e vindas tem pastor Ricardo, brother, um homem de Deus, o cara me ajuda até hoje, porque eu fui dar uma carona, fui no meu carro, não, brother, eu vou, eu busco, pastor, vou, busco, busco. Sempre fiz isso. Minha irmã está aqui, se converteu no mesmo dia que eu, sabe? Sempre fiz isso. E nisso Deus revela o que? O meu propósito. Então, o seu propósito também está revelado em cima daquilo que você acha que não deve fazer. Em cima daquilo que você acha que não é para você, que não tem nada a ver. Faça. O ambiente te direciona a viver o propósito. Os amigos de Deus te direcionam a viver o propósito. Faça. Observe tudo à sua volta. Eu finalizo dizendo aqui três coisas. Observe quem são os seus amigos íntimos. Observe quem é desses íntimos, normalmente vai ter o seu conselheiro. Observe quem é o colega de você bater papo, mas não de contar suas intimidades. E observe que é aquele cara que você vai ter que ser seu amigo, sabe por quê? Porque mora longe. Vai ter que ser seu amigo porque mora em outra cidade. Vai ter que ser seu amigo porque você fala uma vez por mês. Então, se a gente inverter essas ordens, normalmente vai nos afastar do nosso propósito. Se você tem um amigo conselheiro, brother, é ele. Liga pro cara, liga para ela, vai lá, pede um conselho. Se você tem um amigo que você só desabafa, aquela pessoa que é bom de ouvir, às vezes não tem uma palavra para lhe dar, mas é bom de ouvir. Chama essa pessoa e conversa. Mas não inverte os papéis. Não, as pessoas não precisam saber quanto você ganha. As pessoas não precisam saber intimidade da sua vida. Não. Isso são para as pessoas íntimas. Não vamos confundir os nossos relacionamentos. Não tragam uma amizade que é para estar perto, de longe para estar perto, que vai dar ruim. Até porque nós também temos defeitos. E aqui eu finalizo com esse texto. Fez sentido para você que pegou os insights? Por isso que eu falei de prestar atenção, porque uma falazinha dessa, um insight desse, vira o seu jogo. Você recebe a resposta de Deus, não, normalmente não vai ser na meia hora de aula. Normalmente vai ser em 1 minuto de aula, que foi o que Deus queria comunicar para você. Porque aqui tem várias pessoas, cada um vai pegar aquilo que é a sua porção. Cada um vai pegar aquilo que faz sentido para você. Sacou? Esse texto aqui foi minha irmã Josi, que está até no grupo, São Paulo. Acho que a única mulher que eu posso falar que me discipula. Na verdade, casal, né? Que mulher não pode discipular homem, mas casal. Conhece eu, minha esposa, e é uma pessoa que Deus usa muito na minha vida. É uma pessoa assim que Deus já usou, brother, para me tirar de aviso. E deixa eu lhe falar outra coisa, ela é uma pessoa sincera. Uma vez ela me deu, meu irmão, ela me deu uma batida que alinhou a minha vida. Porque sabe quem é teu amigo? Não é aquele que fala que tudo tu tá certo, não. E teu amigo não é aquele que te acusa, não. Não é isso. O teu amigo é aquele que fala assim, senta aqui. Vamos fazer um mapa dessa situação? Pam, pam, pam. Você tá errado. Tá vendo que você tá errado? Ou eu tô errado. Você tá errado. Não é por aí. Você tá errado. O seu amigo também é aquele que bota o dedo na sua cara e você está errado. Se você quiser ficar de mal de mim, fique. Mas você está errado, vai dar errado. Isso que você está fazendo está errado. Amigos de verdade fazem isso. Colega não, colega, irmão, depois resolve. O cara fala, vou largar minha esposa, larga mesmo. Casou, se não der certo, separa. Ah, eu vou fazer uma compra ali. Ah, compra, não precisa calcular nada não, vai. Que nada. Pegou aí? 2 Samuel 2, verso 7. Não, deixa eu contar um exemplo de Josi, rápido, rápido. Deixa eu dar um exemplo de Josi. Falei, Josi, estou apertado, vamos conversar. Foi uma chamadazinha de vídeo assim, tipo essa. Normal, minha esposa junto. A gente se conhece, não tem problema. Aí, eu falei, pô, Josi, não aguento mais, velho. Vanessa não muda. Vanessa é minha esposa, né? Pra quem não sabe. Pô, Vanessa não muda, Josi. Pô, eu faço de tudo, é monte, é oração, é congresso, é tudo. Pô, Vanessa não muda. Pô, separar eu não vou, mas não tô aguentando mais, velho. Rapaz, eu acho que eu vou sair de casa, vou alugar um apartamento, vou passar um tempo fora de casa. Tô aguentando mais não, acho que vai acontecer alguma coisa comigo.
Aí ela me deu corda. Aí me deu corda, e eu lá me achando o cara, né? Aí quando eu terminei de falar, ela falou, terminou? Eu falei, terminei. Ela pegou assim, encostou bem na câmera e falou assim, Maneco, eu achei que você tinha entendido o Evangelho de Cristo, mas estou percebendo que você é uma criança, você não passa de um menino mimado. Você não entendeu o Evangelho, eu achei que você tinha entendido. O Evangelho de Cristo não é sobre aqueles que abandonam. O Evangelho de Cristo é daqueles que permanecem até que aconteça, até que a chave vire, até que Deus mude a situação, até que Deus faça o milagre acontecer. O Evangelho, me fala aí onde é que está isso. Aí no primeiro momento, eu arregalei o olho, eu falei, "Oxe." Mas depois, brother, eu falei, Josi, obrigado, era o que eu precisava. Amo sua vida em Cristo, obrigado. Já entendi, acabou. Porque muitas vezes a gente está vivendo dentro do vitimismo, para sempre querer dizer que é vítima, vítima não vive o propósito. Se você tem alguém para acusar e para apontar, lamento lhe informar, você não vai viver o seu propósito. Porque você sempre vai ter uma desculpa e uma pessoa para acusar. Você não vai viver o seu propósito. Eu falei, não, Josi, entendi. Brother, a partir daquele dia, nunca mais saí de separação, nunca pensei, não. Mas tipo assim, ó, o cara não vai falar, vou separar, o cara vai sair de casa. Aí dá uma enfraquecidinha em outra coisa. Aí vai, quando pensa que não, quando menos espera, o cara separou. Porque Satanás, ele é lentinho. É lento para a gente nem perceber. Vai entrar no... A Bíblia não fala que é um laço. O que é um laço? É um lugar que você entra e não percebe. Quando você quer sair, você está preso. Você entra e não percebe. Quando você quer sair, o laço já te prendeu. Eu já cacei muito passarinho na roça com laço. Eu sei o que eu estou lhe falando. Falei, não, já entendi. E a partir desse dia, desse tempo, Deus começou a transformar meu casamento. Eu sempre falo com as pessoas que eu dou conselho. Enquanto a separação for uma opção, Deus nunca vai mudar o seu casamento. Quando você fala assim, Deus, o meu casamento é uma aliança, que eu não vou desmanchar. O meu é mulher, um homem é mulher de Deus. Não vou terminar, porque eu creio no Deus que restaura tudo, que transforma. Meu casamento vai ter mudança. Mas enquanto for a opção, Deus está assim, deixa eu esperar ver o que é que ele quer, deixa eu esperar ver o que é que ela quer. Quando eles decidirem aqui, eu resolvo. Mas enquanto separação for opção, seu casamento não muda. Fechou? 2 Samuel 7:18, Davi faz uma declaração assim. Vou fechar aqui o microfone de Larissa. Ah, fechou. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxestes até aqui? Vou lhe dar outra chave para mudar a sua vida. Para mudar a sua vida. Não vou ler aqui não para não ficar extenso. Para mudar a sua vida. Não dê a Deus só o que Deus te pede. Comece a dar a Deus aquilo que Deus não está te pedindo. Nesse cenário aqui, Davi morava no palácio e a arca do Senhor estava numa tenda. Então, Davi falou assim, não, como é que eu posso morar num palácio e a casa do Senhor numa tenda? Não, eu vou fazer uma casa para Deus, vou fazer um templo para Deus. Aí Natan falou, pode fazer, Davi, faz o que está no seu coração. Mas aí Deus deu uma palavra a Natan, o profeta. Natan vem e fala com Davi. Vou ler rapidinho, rapidinho. Verso 5. Vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo, nunca lhes perguntei por que não construíram uma casa para mim, um palácio de cedro, um palácio para mim, uma casa de cedro. Agora vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu os tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser líder do povo de Israel. Deus está falando assim, Davi, você está querendo me dar uma coisa que eu nunca pedi para ninguém. Você está me dando algo que não está no Alcorão. Eu não mandei ninguém escrever isso. Eu andei com Moisés, andei com juízes, andei com profeta. Nunca pedi isso a eles. Nunca foi uma exigência minha.
É como Deus assim se maravilhando de Davi, está dando algo a Deus que Deus não pediu para Davi. Quer viver o seu propósito? Quer viver o extraordinário para Deus? Comece a entregar para Deus aquilo que Deus nem está te pedindo. Evolua o seu nível. Saia do nível da obediência e entre no nível da honra. O que é que Davi fez aqui? Davi, no seu descanso, fez uma observação e falou: não, isso aqui está errado. Como é que eu, um simples mortal, num lugar desse, e a arca que representava a presença de Deus não atenda? Aí eu vou lhe falar o resultado disso. Verso 12. Olha só o resultado. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Aqui Deus está falando de Salomão, porque fez o trono. Aqui Deus está falando de Salomão. Pega a primeira chave. Quando a gente vive no nível de honra com Deus, obedecendo, honrando, no escuro, no escondido, não sendo um cara de pau com Deus, é difícil. Ou se você caiu, não fique lambendo o chão, não. Levante sua cabeça. Pô, o cara caiu, velho, não lambe o chão. Não se mistura na lama. Caiu, pede perdão e segue sua vida. Não deixe isso lhe acusar também. Porque quem acusa é o diabo, Deus não acusa. Deus te perdoa e segue a vida. Aqui Deus está dando prosperidade, Deus está dando promessa para Davi aonde? Na terra. Porque quando a gente vive na excelência com Deus, Deus já começa a nos abençoar aqui, de hoje. Verso 14. Eu serei o seu pai, ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei, disciplinarei com a vara, com qualquer outro pai faria. Deus está falando assim, ó, eu vou cuidar desse filho teu igual um filho meu. Um filho meu, filho tranquilo. Você vai morrer, mas morra em paz. Porque o seu filho eu vou cuidar como filho meu, como cuido do filho meu. Verso 15, vou corrigir, contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Esse texto aqui é o texto que a Bíblia e os teólogos se apegam para dizer que Salomão foi salvo, porque no final da vida de Salomão, por conta de casamento errado, pegue isso, casou errado, e no final da vida de Salomão, ele adorou os deuses das esposas dele. Mas aqui não está falando assim, ó, vou corrigir e tal, e não vou no favor dele, como retirei de Saul. Ou seja, Deus está falando assim, ó, se teu filho falhar, eu vou salvar ele por causa de você. Você percebeu isso? Ó, se teu filho errar comigo, por causa de você, eu vou corrigir ele, e a salvação dele vai ser pelo amor que eu tenho a você, pela observação que você fez. 16. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Aqui Deus está dando a Davi a promessa de Jesus Cristo, falando: o meu filho vai ser seu descendente. Por quê? Porque Davi, brother, deu um presente para Deus. Aí tem um versículo aqui que Deus fala assim: eu também te darei uma casa. Pergunta final: o que Davi deu para Deus foi maior ou menor do que Deus deu para Davi? O que Davi precisou entregar para viver o propósito dele e da família foi muito menor em cima da resposta que Deus deu para Davi. Eu sempre falo, Adão deu uma costelinha, ganhou uma esposa e formou o mundo. O que você tem que dar, para você pode até parecer que é grande, mas para Deus é pequeno. E Deus ainda vai te ajudar. E a devolutiva que Deus vai nos dar, brother, não tem como comparar. Verso 9: estive com você por onde você andou, e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Davi é conhecido até hoje. Davi é um dos homens mais famosos da terra. Davi é um dos nomes que é mais dado para homens no mundo todo. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações não os oprimirão, como fez no passado. O reinado de Salomão foi todo de paz. Não teve guerra. Ou seja, o que você tem que viver o seu propósito é entregar para Deus o que você já deveria ter entregado. De repente, você tem que entregar a sua vida para Jesus
De repente você tem que renovar a sua aliança com Jesus. De repente você tem que abandonar o pecado. De repente você tem que abandonar uma coisa que é boa, uma coisa lícita. Algo que você tem dado mais atenção do que a Deus. De repente a gente pode estar dando atenção mais ao trabalho. A gente pode estar idolatrando o marido. A gente pode estar idolatrando o filho. A gente pode estar idolatrando o esporte. A gente pode estar idolatrando qualquer outra coisa. Que era um tempo para a gente investir em Deus, a gente está investindo em outra coisa. Normalmente é uma fuga. Eu vejo pessoas praticando esporte, mas eu sei que é fuga, porque eu conheço a pessoa. Está com vazio. Esporte pode até mudar a sua saúde, mas esporte não vai preencher o vazio que tem no seu coração. Só Deus preenche o vazio que tem no seu coração. Saúde pode preencher. Mas, brother, só saúde é bom, mas só Deus preenche. Trabalho, recurso financeiro é bom, mas não cura vazio. Se fosse assim, rico não se matava. Existe um buraco no nosso coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Então, de repente, se você quiser voltar para Jesus hoje, volte hoje, aqui na live. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, é hoje. Ou aquilo que você tem que abandonar, seja um pecado, seja uma coisa lícita, abandone. Aí depois você pergunta assim, Deus, qual é o presente que eu tenho que te dar? De repente é uma oferta financeira. De repente o presente é você mesmo entregar a sua vida. De repente é um pecado que você tem que abandonar. De repente é a vaidade que está te roubando de Deus. De repente é a arrogância que está te roubando de Deus. De repente é um espírito de confusão, de contenda, de fofoca que está te roubando de Deus. Quer viver o propósito? Se renda. Se renda. Entregue ao Senhor. O que Deus vai te dar é incomparável. É imensurável. Aquilo que Deus vai te devolver. Tá bom? Então, eu vou deixar um exercício para vocês hoje. Eu sei que uns vão fazer e outros não. Vou deixar um exercício para vocês. Foi o mesmo exercício que Josi me deu. Essa palavra aqui, quem me deu também foi Josi. Não dessa forma que eu estou explicando. Ela mandou eu ler e Deus me comunicou algo. Leia 2 Samuel, capítulo 7. Leia, mas não leia uma vez, não. Leia até Deus te comunicar algo. Aí você vai perguntar, Deus, qual é o presente que eu tenho que te dar? O meu caso, brother, eu fiz uma oferta extraordinária. Não vou falar com vocês detalhes. Eu e Vanessa. Sentei na cama e li, entendi. Puf, chorei até a última lágrima. Chorei, porque não é tão fácil entregar. Porque entrega está ligada à confiança. Entrega está aliada à fé. Mas eu olhei para a minha vida e vi tudo que Deus já tinha feito. É como Deus falou com Davi: olha, Davi, do tempo que eu te tirei das pastagens, quem você é hoje, ou seja, confia. E nós fizemos uma entrega extraordinária para Deus. E a partir desse dia, brother, Deus devolveu extraordinário muito maior, não se compara. E não foi por troca. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu simplesmente ouvi a voz que o Senhor falou no meu coração. Então, leia, releia, releia. O presente que Davi deu para Deus foi a construção do templo. Aí quem construiu o templo? Salomão. Sabe por que existe igreja hoje? Porque Davi fez o templo. Sabe por que existe louvor, liturgia de culto? Quem organizou liturgia de culto foi Davi, que existe até hoje. E Deus deu a casa para Davi na terra, no presente. Deus já age no presente. E Deus age na vida de Davi eternamente. Porque até hoje Davi vai ter descendente vivo lá em Israel. Então leia, releia e pergunte, Deus, qual é o presente que o Senhor deseja que eu te dê? Aí vai ser uma parada muito louca, muito extraordinária. Isso eu vou lhe dar um conselho. Faça. Seja lá o que for. Seja financeiro, seja a vida, seja o que for, seja a vaidade, seja o estilo de roupa, seja o que for, brother. Entregue. Minha irmã, entregue. E só espere. Não faça por barganha. Não faça por troca. Deus não trabalha com troca. Deus trabalha com entrega de coração. E só se prepare. Porque eu fiz isso, brother, nem lembrei depois. 3 dias depois eu nem lembrava mais. Aí quando eu vi as coisas conectando, eu falei, brother, meu Deus do céu. Não tem como mensurar o que Deus tem para fazer por nós. Tá bom? Família, amo vocês. Obrigado por esse tempo, por emprestar um tempo de vocês para esse barulho. Eu oro para que essa palavra faça total sentido para você. E faça isso que eu estou lhe falando. Faz agora logo, vai no cantinho. Só você. 2 Samuel capítulo 7. Se não tem Bíblia, bota no Google e faz a leitura. E vê o que é que Deus vai comunicar e pergunta qual é o presente. Tá bom?
Vou finalizar, vou fazer uma oração de 30 segundos, para a gente finalizar aqui. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa manhã na tua presença. Nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos porque o Senhor já nos deu muito mais do que nós merecemos ou do que um dia nós sonhamos, Pai. Assim como Davi, o Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, o Senhor nos tirou, Pai, de um ambiente, nos colocou em um lugar que possamos te chamar de Pai e que possamos ter a consciência que nós somos filhos. Por isso nós te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos pecados que cometemos. Nós rogamos a teu Espírito Santo que nos capacite a melhorar, Pai, na tua presença, a ser uma pessoa reta, íntegra, de santidade. Mas o Senhor sabe que temos tentado, muitas vezes não temos conseguido. Então, nós rogamos ao teu Espírito Santo que nesta manhã nos fortaleça a viver o nosso propósito, nos fortaleça a abandonar pecados, nos fortaleça a ter fé, a ter confiança no Senhor. E eu oro por cada pessoa que estava aqui, oro pela minha vida, que essa palavra possa trazer pessoas, Pai, para perto de Ti, trazer pessoas para viver o seu propósito. Eu oro, meu Deus, para que através dessa manhã, propósitos sejam confirmados na vida dessas pessoas, na minha vida também, Pai. Eu oro para que as pessoas saiam daqui com a plena convicção daquilo que Deus os chamou. E eu oro pelas emoções. Eu oro para que todo medo seja lançado fora, toda ansiedade seja lançado fora, todo espírito de comparação, todo espírito de vaidade, todo espírito de depressão que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que vocês sejam cobertos pelo sangue de Jesus e que faça total sentido, ou se não fizer sentido, que ainda assim vocês caminhem por fé, que vocês vivam o extraordinário de Deus. E que vocês olhem para dentro de você e observem que vocês já estão vivendo extraordinário, mas que Deus deseja te amplificar, Deus deseja revelar o céu para a sua vida. Eu oro, Pai, pela confirmação de propósito. Eu oro pelo entendimento de propósito. E eu oro para que a tua vontade seja feita em nossa vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, galera? Glória a Deus. Deu uma suada hoje. Amém, amém, amém. Vou mandar aqui um negocinho para vocês. Coração, que eu já aprendi a mandar. Tamo junto, ótimo domingo. Deus abençoe. Qualquer coisa, ó, liga. Às vezes eu demoro no zap, mas ligue para mim. Ligue para mim. Dê um alô. Eu estou à disposição de vocês. Outra coisa, ore por mim. Ore por mim. E outra coisa, gente, não é vaidade, não. É propósito. Tá bom? Quero trazer mais pessoas para o meu Instagram. Me dá uma força nisso. Manda lá o link do meu Instagram para umas pessoas. Ó, segue esse amigo meu aí. Não precisa repostar, não. Às vezes repostar é um pouco mais de evasivo. Se quiser repostar, amém. Mas se não, manda lá para alguém, valeu? E pede para seguir o Barbudo aqui. Se vocês estão aqui, a maioria, 90% foi para o Instagram. Então, bora fazer que essas pessoas sejam canal de bênção também, tá bom? Daniel levantou a mão, você quer falar? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Foi sem querer, eu não sei mexer direito, não. Ah, eu também estou aprendendo, eu já me bati de pouco nisso. Valeu, Deus abençoe. Gente. Você também, prima. Amém. Até mais. Até breve. Deixa eu parar a gravação aqui para encerrar. Lelê.